Olá, meu querido aluno, professor Michael Dionísio, para mais um bloco de conhecimentos gerais, que é esse bloco que a gente pode encontrar de tudo, mas que é muito importante, afinal de contas, mostra para a prova, para a professora, para a faculdade, para a sociedade que você está preparado para lidar com assuntos que envolvam a sua profissão, a sua vida, a vida em comunidade, e por isso você tem que estar muito atento. Vamos lá? Vamos ver qual questão eu separei hoje para nós? Veja que começa com uma imagem e a gente já vai ver ela porque é uma baita imagem com um monte de cor, de coisa, eu nem sei o que se trata. Vamos só ler antes. Considerando as informações do infográfico, avalie as informações a seguir. Eles vão nos dar 4 avaliações e aí nós temos que dizer o que está certo e está errado. Bom, vamos tentar entender esse infográfico. Eu vou, de propósito, dar um zoom. Pessoal, inevitavelmente, ela vai perder um pouquinho da qualidade, tá? Mas é o que a gente consegue. Então, vejam que o seguinte. Essa imagem, ela vai nos trazer o quê? Opa. Calma aí que uma hora eu acerto. Ó. Princípios da modalidade urbana de uma cidade sustentável. Então, é uma imagem que vai me falar sobre mobilidade urbana, ou seja, como se mover dentro da cidade, e aí com um acréscimo a mais, né, que é essa ideia de sustentabilidade, que é tão importante, ou tem sido tão importante para pensarmos nossa vida em sociedade. O que acontece? Por onde eu começo a ler? Isso é bem importante. A gente vê uma imagem dessa, eu começo por onde? De que lado para que lado, de cima para baixo, o que eu faço? A resposta é, tenta achar elementos que te deem um norte. E aqui eu achei que são os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, então vamos seguir os números, beleza? Número 1. Planeje as cidades... Opa! Aqui. Planejar as cidades e a mobilidade conjuntamente. Então tá, a primeira coisa é um planejamento. A cidade tem que, ao mesmo tempo, se construir, ser cidade e ter mobilidade. Ótimo. 2. Focar em mover pessoas, não carros. Opa, então aqui já tem um segundo ponto que é, eu vou focar em que as pessoas consigam se movimentar e não necessariamente nos carros, ou seja, o foco não vai ser só rua e estrada. Ótimo. Terceiro, encontrar o uso eficiente do solo e da infraestrutura. Ah, pessoal, deixa eu falar para vocês, isso é importante. Eu sou alguém que organiza a cidade é uma só, né? A gente tem um limite, tem terra, é isso. Eu preciso ser eficiente para usar tanto o tamanho a cidade quanto a infraestrutura. Eu não tenho dinheiro infinito, então eu tenho que planejar bem como eu vou usar isso. Ótimo. E veja que do lado de cada um tem alguns indicativos. Do um tem um táxi, pessoas andando. Opa. Ih, isso aqui era para ser minha borracha. No 2, focar em mover pessoas, não carros. Eu tenho um transporte coletivo. No 3, eu tenho um parque em que pessoas estão andando de bicicleta, fazendo exercício, caminhando. Vamos para o 4. Engajar partes interessadas nas tomadas de decisões. Veja que aqui eu tenho alguém com uma bicicleta, um carro e pessoas conversando, ou seja, todos têm que poder falar. 5. Projetar com acesso para todos. E aí aqui me parece um trilho de trem. Não sei se vocês concordam. Então, veja você que é como se eu dissesse, eu preciso ter acesso. Aqui, ó, tem uma escada, mas aqui tem uma pessoa com uma cadeira de roda subindo, né? Então, a ideia é que todos possam usar a cidade e ter acesso à cidade, né? Se você conhece alguém que tem uma deficiência física de mobilidade, você vai entender que a vida da pessoa não é nada fácil, né? Olha as ruas, as calçadas, né, como funciona. Ah, mas hoje melhorou um pouco. A gente já tem aí uma mínima consciência de dar acesso a essas pessoas que, né, a ideia é que eles possam andar livremente. Pois é, mas ainda é muito pouco e isso só tem do jeito que tem hoje porque as pessoas que precisam se manifestaram, brigaram para ter isso reconhecido, isso acontece. 6. Evoluir rumo à emissão
emissão zero de CO2. Pessoal, nós sabemos, né, que o CO2, o gás carbônico, é um problema, né? A gente sabe aí do desequilíbrio ambiental. Então, as cidades têm tentado pensar formas de viver e se mover sem necessariamente produzir gás carbônico. Isso já é uma realidade. Vejam que as cidades estão cada vez mais pensando em modelos alternativos de combustíveis. Hoje, a questão é de 2018, essa aqui, mas hoje, em 2025, nós já temos a realidade dos modais elétricos. Você tem carro elétrico, tem ônibus elétrico, você tem patinete elétrico, moto elétrica. Você começa a mudar a forma de se locomover. E isso, obviamente, vai nesse sentido e mostra que é uma realidade. 7. Cobrar tarifas justas. Exatamente, pessoal. Então, a cidade tem que ser acessível a todos, mas, ao mesmo tempo, tem que ser cuidada. Então, eu tenho que pensar nesse equilíbrio de tarifas. Isso para IPVA, isso para IPTU, isso para transporte público, né? 8. Gerar benefícios públicos via... E aqui, dados... Ó, tá vendo? Não dá nem para ler tão ruim que tá, né? Eu não sei o que está escrito aqui. Mas o que? Gerar benefícios públicos via dados, sei lá o que significa isso também, ok? 9. Promover a integração e a conectividade dos modos de transporte. Isso é bem importante. Então, quando você vai, por exemplo, para uma cidade grande, bem conectada como é São Paulo, você vê que se você vai para o terminal, no terminal... Você de ônibus, né? Aí no terminal de ônibus você consegue pegar um trem, do terminal de trem você troca para o metrô, de uma linha você troca para outra. Essa conectividade é bastante importante para ser mais fácil se mover. E, em 10º lugar, promover operação compartilhada de veículos autônomos. Exato, pessoal. Isso me parece claro, mas é bom dizer, né? No final das contas, todo mundo tem que acordar, ir para a tua faculdade, ir para o seu trabalho, ir para o seu médico, ir para onde tem que ir. Ninguém está duvidando disso. A questão é como e quanto custa. Não só para você, mas para o meio ambiente e para a própria sociedade. O trânsito tem sido matéria recorrente das grandes cidades, porque ninguém mais aguenta, por exemplo, ficar dentro de um carro para fazer um trajeto minúsculo muito tempo. Isso adoece as pessoas, isso faz mal, isso, enfim, é ruim para todo mundo. Isso é uma coisa a se pensar. Então, olha lá, pessoal. Baseando-se nisso tudo, e aí nós vamos dar uma diminuída agora de novo aqui, nós precisamos ver o que está certo e o que está errado aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, no planejamento das cidades, deve-se priorizar o transporte coletivo. Situação que está em consonância com o que ocorre nas cidades mais populosas do Brasil. Pessoal, a pergunta aqui é: no planejamento das cidades deve-se priorizar transporte coletivo? Isso foi dito aqui? Não, isso não foi dito. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, você vai entender que sim, isso faz parte de uma cidade planejada. Agora, vem para a segunda afirmação. Isso é o que ocorre nas cidades mais populosas do Brasil? O Brasil é famoso por isso, pessoal? Não, né? Infelizmente, não. O Brasil hoje tem um claro plano de desenvolvimento, inclusive econômico, atual. E isso eu poderia estar dando essa aula há 10 anos atrás, há 15, há 20 ou hoje. O plano do Brasil é o mesmo, o carro. Da indústria, do comércio, da economia e, inclusive, da vida em sociedade. A ideia é fazer muito carro, vender muito carro e que todo mundo possa ter carro. Não é o transporte público. E se você usa transporte público, você sabe o que eu estou falando. Porque não há nenhuma cidade que ame seu transporte público. Claro, eu estou falando de Curitiba. Então, se você está em Curitiba, você sabe que a nossa cidade ela é conhecida por um bom transporte público. Depende do horário, né, queridão? Uma coisa é você pegar 3 horas da tarde, um dia de sol bonito, tranquilo. Vai pegar no horário de pico, de manhã, né? 7 horas da manhã. Vai pegar à noite, 6 horas da tarde. Então, esse é o grande ponto. Então, o primeiro está errado, por quê? Porque no Brasil a gente não tem isso nas grandes cidades. Muito pelo contrário, isso é uma crítica feita ao Brasil, né? Que nós precisamos melhorar isso. Bom, além disso, calma aí que meu tablet está dando uma falhada e voltou. 2. O engajamento dos cidadãos nos debates e no planejamento das cidades
é essencial para o desenvolvimento de projetos urbanos viáveis, acessíveis e sustentáveis. Pessoal, certíssimo, né? Certíssimo. Olha só, quando a gente sobe aqui, lembra aqui, ó, engajar partes interessadas, projetar acesso a todos, ou, portanto, tem que escutar as pessoas, né? Isso aqui tem total relação com a afirmativa 2, por isso sim, o engajamento do cidadão nos debates no planejamento das cidades é essencial para o desenvolvimento de projetos urbanos viáveis, acessíveis e sustentáveis, sim. Seja porque as pessoas têm que dizer as demandas, seja porque as pessoas têm que viver o resultado, né? Não adianta alguém chegar, o prefeito maluco, que fala, não, vamos mudar essa cidade. Essa cidade aqui vai passar a ser sustentável. Se o cidadão não comprar, não acreditar, não vai ser. Então, sim, tá certo. Terceiro, é necessário que o planejamento de uma cidade sustentável esteja focado na fluidez dos veículos automotores autônomos, na diversidade de opções de mobilidade e nas mobilidades compartilhadas de transporte. Pessoal, é preciso... Opa, deixa eu apagar de volta aqui. É necessário que o planejamento de uma cidade sustentável seja focado na fluidez dos veículos automotores autônomos? Não. Pessoal, assim, a cidade tem que ter espaço para veículos automotores autônomos, né? Isso pode acontecer. Não é um problema. Mas não é o foco para a gente ter uma cidade com mobilidade. É ter carro se dirigindo sozinho, isso que vai solucionar nosso problema? Não, né? Porque se os veículos automotores autônomos fossem a resolução dos problemas, a questão é, mas cada um vai ter um? Como vai funcionar? Aí, diversidade de opções de mobilidade, isso ok. E nas modalidades compartilhadas de transportes, também, isso sim. Agora, veículos automotores autônomos não garantem nada, a não ser que eles também sejam coletivos, né? Mas até que ponto isso vai acontecer, não vai. Veículos autônomos, eles vão ser só mais veículos ou são veículos que vão retirar outros e a necessidade de mais veículos na rua? Então, o 3 está errado, por quê? Porque eu não preciso de veículos automotores autônomos para resolver. Em nenhum momento nosso infográfico, que na verdade é um gráfico de informações, né? Uma charge ali, um desenho, enfim, um panfleto, nos disse isso. Vamos para 4. A utilização de painéis solares para abastecer veículos e a diminuição da emissão de gases poluentes em uma cidade sustentáveis são metas ainda distantes de serem atingidas no Brasil, devido à primazia dos meios de transporte movidos a combustíveis fósseis. É isso aí, pessoal. Gente, a gente falou, e lá está escrito, né? Tem que diminuir a emissão de CO2. E quem emite CO2? Combustíveis, e como o nome diz, a combustão, né? Combustíveis geram CO2. Tem os piores, que são os fósseis, gasolina, diesel. Tem um pouco menos pior, que é o etanol, por exemplo, que ele vem da cana de açúcar, então, como eu tenho que replantar para colher, então é como se ele fosse renovável. Ele é de fato renovável, mas ele também é feito a combustão, também gera CO2. Então eu tenho energias limpas, e uma das energias limpas é a energia solar, e através dos painéis solares, né? Então hoje, repita a questão, é uma questão de 2018. Mais para trás ainda, mas hoje em 2025 a gente já vê que é uma realidade um pouco maior, a gente vê muito mais painéis solares, né? Eu posso dizer isso, a casa dos meus pais tem painéis solares, a minha casa tem painéis solares. Então hoje é algo mais acessível e possível aí para as pessoas. Mas, em 2018 não era. E mais, você não vê política pública, você não vê o município incentivando, você não vê o governo incentivando. Você faz porque você às vezes tem consciência, você às vezes tem condição, tem algum interesse econômico também, de economizar eventualmente uma coisa ou outra. Mas esse aqui é o ponto, que a utilização de painéis solares para abastecer veículos e a diminuição de emissão de gases poluentes em uma cidade sustentável são metas ainda distantes. E em 2025 ainda são distantes. Tão mais próximo que 2018, quando foi a questão? Tão, mas ainda está distante. Portanto, a 4 está certa. Se a 1 e a 3 estão incorretas, e a 2 e a 4 estão corretas, nosso gabarito é letra D. É correto apenas o que se afirma na questão 2 e na questão 4. E aqui, pessoal,
um tema de sustentabilidade, e pode ter certeza absoluta, vai ter na tua prova esse ano sustentabilidade, mas sem sombra de dúvida. É um tema muito importante, é um tema que todo mundo tem que ter alguma noção, e cobrar isso numa prova é uma cobrança que vai te trazer aí um tipo de exigência interessante sobre estar antenado no assunto. Por isso, gabarito letra D, aprendemos um pouco mais sobre o assunto. Vamos para outra questão, também de 2018. Também análise e interpretação de vários textos. Pessoal, isso aqui é a elite das questões hoje em dia, né? Todo e qualquer concurso responsável, que quer realmente saber se a pessoa que está sendo avaliado entende do assunto, usa formas diferentes de texto. E aqui nós temos um texto, pessoal. Só que é um texto em forma de desenho, né, de gráfico, de mapa. E nós vamos ter que se debruçar sobre ele. Lembre-se, nós vamos ter que entender isso aqui. Ó. Isso aqui vai ter que ser entendido para a gente poder enfrentar a questão. Que, olha só, a gente nem sabe. Olha aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver. Considerando o infográfico apresentado, avalie as informações. Mais uma vez, ó. São 4 afirmativas. Nós temos que dizer qual está certa, qual está errada. Mas para isso, meu amigo, eu preciso entender mais ou menos esse infográfico. E vamos lá, então, tentar entender o tal do infográfico. Eu vou dar um zoom. Calma aí. Pra gente... Opa! Vou dar um zoom para a gente tentar ver um pouquinho melhor aqui e encarar esta questão. Oh, meu Deus. Bora lá, então. Olha só. O assunto. Os 5 países com maior área plantada com transgênicos no mundo. E, obviamente, aqui, como eu estou falando de mundo, eu preciso falar em uma escala, e a escala é em 1 milhão de hectares. Então, o número aqui é em 1 milhão de hectares, ok? Então, as culturas estão aqui do lado. Laranja, soja, amarelo, milho, rosa, algodão, roxo, canola, verde, alfafa, e aí esses cinzas são outras culturas, beleza? Então, você pode ver que aqui, ó, eu tenho cores, e essas cores vão dizer o que está sendo plantado nos lugares, tá certo? Muito bem. Então, isso é uma coisa, olha aqui, eu já tenho. Os números, como você pode ver, são em milhões de hectares, né? Então, é esse número aqui. Então, Estados Unidos, 75, a gente vê aqui, Canadá, 13, o Brasil, 50, Argentina, 26 e Índia, 11. Estão destacando esses 5 países. Ótimo, beleza, essas são as nossas informações aqui que a gente tem. Eu não sei o que a questão vai me perguntar, então eu não tento entender tudo. Eu só entendo o que está sendo falado de maneira geral. Depois eu vou lá embaixo em cada afirmativo, vou ter que voltar para ir comparando. Afinal de contas, eu não sei o que vai estar sendo afirmado, né? Aí quando eu desço um pouco mais, eu vejo o seguinte. Total, aqui, ó. Estamos lendo aqui. Total de área plantada com transgênicos no mundo, quase 190 milhões de hectares. Ótimo. Aí, aqui há uma divisão por país e por cultura, que é o alimento. Ótimo. Então, beleza. Olha só. Nessa primeira aqui, ó, por país, a gente vai ver que os Estados Unidos corresponde a 40% quase, o Brasil a 26%, Argentina 12%, Canadá 7%, Índia 6% e os outros 8,7%. Lembrando que eu estou falando de país que usa e planta transgênico. E quando eu vou para a cultura, que é de baixo, a soja é quase metade, juntando todos os países. Depois vem milho, algodão, canola, e aí nós temos as outras culturas. Ótimo, pessoal, entendi mais ou menos o que está sendo falado, já me situei, entendeu? Eu não sei, veja, eu não estou preocupado quem é mais, quem é menos, não, eu só dei uma olhada por cima, eu sei do que está sendo falado. A partir de agora,
eu vou para as afirmativas. E as afirmativas vão exigir que eu volte para entender. Vamos lá? Então, vamos entender aqui. Primeira afirmativa. A distribuição da área plantada com transgênicos no mundo reflete o nível de desenvolvimento do país. Opa! O que a afirmativa 1 está dizendo? Que quanto mais transgênico eu tenho, mais desenvolvido é o país. Essa é a ideia. Vamos tentar entender, vamos voltar aqui. Quem que é o país com mais transgênico? Os Estados Unidos. Opa, Estados Unidos é um país altamente desenvolvido, então pode fazer sentido. Mas em segundo lugar vem o Brasil. Tá, o Brasil está atrás dos Estados Unidos em desenvolvimento. Depois vem a Argentina. Puxa vida. A Argentina está na frente ou atrás do Brasil? Não sei. Mas olha que interessante. Em quarto lugar vem o Canadá. O Canadá é ou não é um país desenvolvido? O Canadá está na frente do Brasil e Argentina em relação ao desenvolvimento? Sim ou não? Sim. Então, como eu sei que o Canadá, que está em quarto, está atrás do Brasil e Argentina em relação aos transgênicos, não está atrás da Argentina e do Brasil em relação ao desenvolvimento, isso me faz entender que é mentira. A afirmativa 1 está errada. E por que está errada? Vamos voltar lá. Porque a distribuição de área plantada com transgênico do mundo não reflete o nível de desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque se fosse assim, o Canadá tinha mais transgênico que o Brasil e a Argentina. Portanto, errado. Vamos para a segunda e a gente volta lá para descobrir se está certo ou errado aqui, né? Os Estados Unidos da América possuem a maior área plantada de algodão transgênico do mundo. Vamos lá, não sei. Bom, algodão rosa, certo? 6% do algodão do que é plantado nos Estados Unidos é algodão, ou seja, 6% de 75 milhões. No Brasil, 2% de 50 milhões. No Canadá sequer aparece. Na Argentina, 1,5% de 23,6 milhão. Mas olha a Índia. 100% do que a Índia produz de transgênico é algodão. Então, vamos voltar para lá. Eu posso afirmar que os Estados Unidos da América possuem a maior área plantada de algodão transgênico do mundo? Não. Por quê, pessoal? Porque está aqui, ó. Os Estados Unidos tem 6% de 75 milhões. Para você ter uma ideia, se fosse 100 milhões aqui, significa dizer que 6 milhões seria a área de algodão. Mas tem menos, ou seja, não tem nem 6 milhões de hectares. Já desse lado aqui, a Índia, ela tem 11,4 milhões, 100% é para algodão. Então está errado, por quê? Porque não, os Estados Unidos não tem a maior área de plantio de algodão transgênico do mundo. Então a 2 também está errada. E voltando a dizer para você, como eu não sei o que a afirmativa dirá, não adianta eu ficar entendendo tudo do gráfico não. Eu entendi por cima, agora eu vou verificando afirmativa por afirmativa. 3. O hemisfério norte concentra a maior área de produção transgênica. Ih, rapaz, vamos lá. Né? Tem que ter um conhecimento básico. Né? A gente considera hemisfério norte, né, da linha do Equador para cima. Enfim, mas vamos dividir aqui o que você sabe, mais ou menos aqui. Né? A gente vai considerar daqui para cima norte, daqui para baixo sul. Então, vamos lá. Se eu fizer esse corte aqui, eu vou ter Estados Unidos com muito, né, 75 milhões. Eu vou ter Canadá com mais 13. E aí, Índia também vai estar, pelo menos parcialmente, no hemisfério norte. E aí, considerando a linha do Equador, né? Né? Não um país em desenvolvimento. E aqui eu vou ter esses dois na parte de baixo. Tem mais produção transgênica no norte do mundo ou no sul? No norte, está aqui. Tracei uma linha mais ou menos, no norte tem mais.
Portanto, isso que assim, né? Os mais atentos vão dizer, mas professor, a linha do Equador é aqui, né? Opa, a linha do Equador é aqui mais ou menos, né? Pois é. Então pense que sim, é no norte que nós temos a maior produção de transgênicos e isso torna a nossa afirmativa 6 correta. O hemisfério norte concentra a maior área de produção de transgênico. 4. A área de produção de soja transgênica é maior no Brasil que na Argentina. Vamos lá ver. Então, a área, viu? Não é porcentagem, é a área. D. Qual que é a soja? A soja é o laranja. De 50 milhões de hectares, 67% do Brasil é soja. De 23 milhões, 76% é soja na Argentina. E aqui você precisava entender um mínimo de matemática. Vamos lá, pessoal. O que é maior? 67% de 50,2 ou 76% de 23,6. Se os números fossem próximos, você poderia ficar com dúvida. Porque, afinal de contas, você fez humanas, eu tô ligado como é difícil. Agora, 50 é mais que o dobro de 23. Portanto, por mais que 76 é um número maior na Argentina, 76% de 23, que é menos da metade de 50, é muito menos. Então, sim, tá certo. 67% de 50 milhões de hectares é muito maior do que 76% de 23 milhões de hectares. Ok? Então, por mais que 76 seja maior que 67, como é porcentagem e é de uma área menor, então é menor. Então, a afirmativa está certa. Vamos voltar lá? A área de produção de soja transgênica é maior no Brasil que na Argentina. Portanto, aqui também está correto. Isso significa que o 3 e o 4 estão corretos. Portanto, é correto apenas o que se afirma em 3 e 4. Então, é a C o nosso gabarito para esta questão. E aí, mais um bloco de conhecimentos gerais. Eu quero te ajudar a pensar. E aí vem só eu e você. Vamos tirar a questão da tela aí, só eu e você. Nós vamos... olha eu, só eu. Para finalizar aqui, isso, daí a gente fica mais próximo, meu aluno. Aqui eu quero trazer 2 temas importantes para vocês, para fins de conhecimentos gerais. Ah, professor, eu não vou me preparar para essa prova, ficar lendo. Não estou falando sobre prova, estou falando sobre a vida. Nós tratamos aqui de 2 assuntos. Um de sustentabilidade, ligado à ideia de cidade e construção de cidade. Sustentabilidade é um tema importantíssimo. Você tem que saber. Você tem que ler sobre o assunto, você tem que se interessar sobre o assunto. E não é para a prova do ENAD, campeão. É para a vida. É para você ter condições de atender clientes sobre o assunto quando você virar advogado. Ou para você julgar causas com mais competência quando você for juiz. Ou para lidar com isso quando você precisar acusar alguém como promotor, ou mesmo para investigar alguém como delegado, policial. Você entende? Você da área do direito precisa entender alguma coisa de sustentabilidade. Não é que você precisa gostar do tema, não é que você precisa concordar com o eventual com os pontos, mas você precisa entender. Até para ter um ponto para se fixar em relação ao que ser feito, por exemplo, em relação a isso. Mas você tem que entender. Então, sustentabilidade, tema essencial, primeiro. Segundo, que a gente falou ali sobre agricultura, transgênicos, tem que entender de globalização. Ah, professor, estudo isso desde lá do ensino médio. Meu Deus, lembro das aulas de geografia, globalização. Ah, que saco. Saco não, meu companheiro. Isso é essencial. Essencial você entender que o mundo se conecta. Professor, mas era globalização? Era. Porque veja, é uma análise global da produção de alimento transgênico. E aí, desses números eu posso ter várias análises. Quem produz mais é o norte, é o sul? Qual é a cultura que mais se produz? Por que se produz? Está faltando comida no mundo? Está sobrando comida no mundo? Essas análises decorrem de informações como essa. E entender um pouco de globalização é essencial. Gente,
A gente, hoje em dia, produz no Brasil e vende para o mundo inteiro. Cara, hoje está na palma da sua mão, né? Shopee, Shein, Alibaba e todos esses sites em que você vê ideias e utensílios e coisas que são produzidas do outro lado do mundo, compra e chega na tua casa. Se é assim para a tua casa ali, uma unidade, imagina para o mundo, imagine para a indústria. Então, no final das contas, o mundo está conectado. Ele está produzindo pensando no todo. Eu não produzo mais no Brasil pensando no Brasil, eu penso no mundo. A China não produz pensando na China, pensa no mundo. E assim por diante. Então, entender um pouco sobre globalização, sobre como as coisas funcionam, também é essencial para que a gente possa estar preparado para uma prova como essa, mas também para a vida. Ótimo. Então, conforme a gente vai caminhando nesses blocos de assuntos gerais, eu vou te indicando assuntos importantes para você acompanhar. E se é importante para a prova, também é importante para a sua vida, para você ser um profissional mais completo. Ai, professor, mas eu faço direito. Mas é com direito que você vai poder ter que lidar, por exemplo, com direito urbanístico, com acesso às cidades, ou que você vai ter que lidar com contratos internacionais, né, com sanções internacionais, com planejamento de governo, enfim, tudo isso faz parte também do direito e sabendo disso você vai estar muito mais preparado para a tua vida, tá certo? É isso, pessoal, esse bloco fica por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!